Atmosfera e fenômenos atmosféricos. A atmosfera estende-se por cerca de 600 quilômetros acima da superfície terrestre. À medida que a altitude aumenta, a quantidade de gases diminui. Com o aumento da altitude, diminui a temperatura. Para estudar a atmosfera e os fenômenos atmosféricos como ventos, chuvas, mudanças de temperatura, os pesquisadores costumam dividi-las em camadas, que são elas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Fenômenos atmosféricos. Tempo meteorológico é o conjunto de fenômenos atmosféricos que, em determinada região e em determinados instantes, ou simplesmente tempo, são exemplos de fenômenos atmosféricos: chuva, ventos, variações de temperatura. Meteorologia é a ciência que estuda as variações do tempo e esses fenômenos. O tempo pode mudar de um dia para o outro ou de uma hora para outra. Ao observar as condições do tempo de uma região durante anos, nota-se que alguns padrões que se repetem e esses padrões variam de uma estação para outra. Clima é o padrão de variação do tempo que é observado ao longo dos dias, meses e anos em determinada região. Nuvens. As nuvens são manifestações visíveis de condensação e deposição de vapor d'água na atmosfera. As nuvens são formadas na atmosfera através da condensação do vapor d'água presente no ar, formado por umidade. O processo de formação ocorre quando pequenas gotículas de água mais leves que o ar condensam-se e aglutinam-se. Quando esse processo acontece, próximo ao solo, ocorrem os nevoeiros ou neblinas. Elas são formadas de água em 3 estados físicos: sólido, gotículas de água bem diminutas e pequenos cristais de gelo, e outros materiais sólidos, poeira, fuligem e sedimentos muito finos. Quando o sol aquece a água, ela evapora e se expande para as partes mais altas da troposfera, carregando vapor de água. Lá em cima, a temperatura é menor e de forma que o ar resfria e perde calor. Quando isso acontece, o vapor d'água se condensa em inúmeras gotículas, formando nuvens baixas, e as nuvens podem ser baixas, médias e altas. Nuvens baixas: cúmulos, nimbos, estratos, cúmulos e nimbostratos. Sua altura varia entre 0 e 4 quilômetros. Nuvens médias: altostratos e altocúmulos, variam entre 2 e 7 quilômetros. Nuvens altas: cirrus cúmulos e citrostratos, variam de 7 a 18 quilômetros. Precipitações. Precipitações é a água proveniente do vapor de água da atmosfera depositada na superfície terrestre sob qualquer forma: chuva, granizo, neve, orvalho ou geada. Descargas elétricas atmosféricas. É definida como uma descarga elétrica de origem atmosférica entre uma nuvem e a Terra, ou entre nuvens, consistindo em um ou mais impulsos de vários quiloamperes, ou raios. Ou o raio pode ser apenas um dos impulsos elétricos de uma descarga atmosférica para a Terra. O raio também pode ser chamado de relâmpago. É um fenômeno natural,
forma de percebermos a energia elétrica sendo manifestada em um efeito visível aos olhos de forma luminosa. Outra parte da grande energia de uma descarga elétrica é responsável pela geração de um grande estrondo proveniente da onda de choque, consequentemente, o aquecimento e subsequente expansão supersônica do ar. Este efeito leva o nome de trovão. Uma descarga elétrica pode alcançar os incríveis 30.000 graus em fração de segundos, e o local onde a descarga atinge chamamos de ponto de impacto. É um fenômeno natural, absolutamente imprevisível e aleatório, de magnitude imprevisível, com efeitos destruidores quando incidido sobre estruturas, edificações e equipamentos. Os para-raios são hastes metálicas que ficam conectadas à Terra através de cabos condutores. Essas hastes são colocadas nos mais variados tipos de edifícios, criando um caminho para a passagem da descarga elétrica, ou seja, para a passagem do raio. As pontas do para-raio servem para atrair os raios. Assim que o raio é atraído, ele é desviado até o solo pelos cabos e dissipado no solo sem causar nenhum dano nas residências. Os para-raios não atraem os raios, apenas oferecem um caminho para chegar ao solo com pouca resistividade. Eles têm de ser colocados em lugares bem altos, pois o raio tende a atingir o ponto mais alto de uma área. Geralmente são colocados em topos de edifícios, em topos de antenas, de transmissão de TV e rádios e etc. Tema 2. Massas de ar e correntes atmosféricas. Massas de ar são volumes de ar acumulados que possuem características em comum, como temperatura e umidade, e que se formam sobre grandes áreas uniformes de terra ou água. Suas características são determinadas a partir da influência da área onde ela se constitui. As massas de ar estão em constante deslocamento que ocorre em virtude das diferenças de pressão. O movimento sempre acontece das zonas de alta para as zonas de baixa pressão e determinam, assim, a dinâmica geral da circulação atmosférica e as formações dos diferentes tipos climáticos. Regiões mais próximas da linha do Equador recebem mais calor das radiações solares que as regiões próximas dos polos. A quantidade de calor das radiações varia das regiões do planeta de acordo com a hora do dia e as estações do ano. Essas variações criam massas de ar com diferentes temperaturas. Frente é a parte dianteira de uma massa de ar com frentes frias mais densas e as frentes quentes leves. Essas diferentes temperaturas atuam como motores dos seus movimentos pela superfície terrestre. Os encontros de massa de ar com temperatura, pressão, umidades
diferentes leva à formação de nuvens e à ocorrência de chuvas. Ventos e correntes atmosféricas. Vento é o ar em movimento. Movimentos verticais, sobe e desce. Esses ventos formam fluxos que chamamos de correntes atmosféricas. Correntes de ar é o fluxo de ar que, dependendo da temperatura, pode ser uma corrente fria ou uma corrente quente. Essas correntes de convecção se formam em razão da diferença de densidade do ar. Quando o ar é aquecido, ele se expande e torna-se menos denso que o ar frio. Dessa forma, o ar desce e o quente sobe, formando as correntes. O vento carrega grandes quantidades de vapor de água e de nuvens, distribuindo o calor na atmosfera e interferindo na formação das chuvas. Os movimentos horizontais ocorrem sempre de um lugar mais frio para o lugar mais quente. Tornados. Um fenômeno meteorológico que se manifesta como uma coluna de ar que gira em forma violenta e potencialmente perigosa é o que denominamos de tornados, furacões, tufões, dependendo da região onde ele é formado, podendo chegar a uma velocidade de 65 a 180 km por hora. A diferença entre furacão e tufão é apenas a localização geográfica onde ocorrem. Os nomes são diferentes nas diferentes regiões em que se apresentam. Furacão forma-se no Oceano Atlântico, ao norte, no Mar do Caribe, no Golfo do México e no Oceano Pacífico, próximo ao litoral da América do Norte. Sua velocidade precisa pode chegar a mais de... precisa começar a partir de 120 e pode chegar até 300 km por hora. O tufão, ele forma-se no Oceano Pacífico, ao leste, próximo ao Japão, ao sul da Ásia e também na porção leste do Oceano Índico. Quando um tornado se forma sobre o oceano, ele recebe o nome de tromba d'água. Brisas marítimas e brisas continentais. Brisas marítimas é um fenômeno diário. Ela sopra do mar para a terra durante o dia e em sentido contrário à noite. Durante o dia, a temperatura da terra se eleva mais rápido que a da água, e isso acontece porque o calor da água é maior que o da terra. Geralmente ocorre entre o meio-dia e o fim da tarde, horário em que a terra está mais aquecida. Brisa continental é a brisa terrestre sopra entre a meia-noite e o início da manhã, período em que a temperatura da água do mar está mais elevada do que a da terra, devido ainda à diferença de temperatura. A diferença de temperatura e áreas de alta pressão, áreas mais frias. Maritimidade, continentalidade e relevo. Maritimidade é uma medida da influência
da umidade do ar sobre cidades ou países que tenham seus territórios próximos ao litoral, provocando um aumento da umidade relativa do ar, possibilitando a ocorrência de chuvas ou contato mais intenso com as massas de ar que vêm dos oceanos. Continentabilidade é um fator climático relacionado à distância do oceano. Quanto mais distante dos oceanos e mares, ou seja, quanto maior a influência da continentabilidade, menor será a umidade do ar de uma região e o índice de formação de chuvas. Variações de temperatura ocorrem em regiões distantes de grandes massas de água, pois a Terra perde calor mais rapidamente que a água. Se pegarmos a diferença entre a máxima e a mínima temperatura de um dia, numa região de interior, maior influência da continentabilidade e de uma do litoral, maior influência da maritimidade. Veremos que essa diferença é muito maior na região de interior. Isso explica por que cidades do interior, por exemplo, interior do São Paulo, são geralmente mais quentes que a capital. Vegetação e massas de ar. Sabemos que existe uma grande relação entre o clima e a cobertura vegetal de um determinado lugar. As dinâmicas climáticas determinam e influenciam o comportamento e o tipo de biomas que se constitui em uma dada região. Ela também exerce grande influência sobre os tipos climáticos. A vegetação influencia na umidade, variação de temperatura. A vegetação absorve grande parte da energia solar sobre a superfície terrestre. Quanto maior a reflexão do Sol, maior também o impacto do efeito estufa. Áreas mais abertas tendem a absorver mais calor, provocando aumento das temperaturas. Maior presença vegetal aumenta a umidade do ar e a evapotranspiração. A floresta amazônica é um exemplo disso. Dependemos e muito da transpiração, da evapotranspiração da floresta amazônica. Dependemos, o equilíbrio do nosso clima aqui em São Paulo, por exemplo, depende exclusivamente da umidade da Amazônia. Ação dos fenômenos atmosféricos sobre o relevo. Intemperismo, desgaste das rochas sobre a ação do vento. Chuvas fortes, desgastes do solo em costas de montanhas, altera a paisagem e pode provocar soterramentos e mortes. Influência da latitude. O que provoca a existência de zonas de baixa pressão na linha do Equador e a zona de alta pressão de cada hemisfério é a diferença de temperatura e da radiação solar. Quanto mais perto dos polos, menos concentrado ela é. Por isso, as regiões tropicais são mais quentes que as regiões temperadas e polares. Por isso, é responsável pelo surgimento de correntes atmosféricas entre essas latitudes que ascendem nas zonas de alta pressão e descendem nas zonas de baixa pressão. Força de Coriolis. A força de Coriolis foi descoberta em 1835 pelo físico e matemático francês Gaspard Gustave Coriolis.
Esta força é uma força fictícia, por vezes usada para simplificar cálculos que envolvam sistemas rotativos, tais como o movimento do ar, da água e de projéteis acima da superfície da Terra em rotação. Caracteriza-se por ser uma força de inércia que atua com a força de arrastamento e a força centrífuga sobre um corpo cujo sistema de referência se encontre em rotação. São várias as situações práticas usadas para exemplificar a força de Coriolis. A água que corre nos rios é atuada por uma força de Coriolis para um dos seus lados. A erosão de um rio em suas margens no hemisfério norte cai na margem direita, no hemisfério sul cai na margem esquerda. As correntes marítimas ficam correspondentemente desviadas. As descargas ou a água da pia. Correntes oceânicas. A ciência que estuda as correntes oceânicas chama-se oceanografia. Correntes oceânicas são o fluxo de água dos oceanos, são formadas pela rotação do planeta, pelos ventos e pela diferença de densidade e diferenças de temperaturas. Existem dois grandes tipos de correntes. Correntes oceânicas superficiais, que são normalmente formadas pelo vento e desenvolve sua fórmula espiral no sentido horário do hemisfério norte e no sentido anti-horário no hemisfério sul, devido ao efeito do vento. E corrente oceânica profunda, ou correntes oceânicas profundas. São movidas pelas diferenças de pressão e temperatura. A circulação termoalina refere-se ao conjunto de todas as correntes oceânicas profundas. Nessa pode ser observado um acentuado movimento vertical, onde a corrente sobe à superfície, geralmente perto do Equador, pode ser mais quente devido à influência solar, ou desce, mais notavelmente perto dos solos, onde a água esfria, tornando-se mais densa. Circulação termoalina é uma corrente oceânica essencial para a vida na Terra. Esse fenômeno oceanográfico tem como principal motor a diferença entre as correntes marítimas, que é determinada pela quantidade de sal e pela temperatura da água. Com o aquecimento global e o derretimento das calotas polares, a concentração de sal diminui e pode cessar a circulação. O planeta Terra, caracterizado por diferenças latitudinais, recebe uma quantidade maior de energia solar no Equador, que é a região mais próxima do Sol. Dessa forma, nessa área, a quantidade de evaporação da água do mar é maior, o que causa, consequentemente, uma maior concentração de sal. Outro fenômeno que aumenta a concentração de sal no oceano é a formação de gelo. Dessa forma, tanto nas regiões de maior evaporação da água do mar, quanto nas áreas
em que há formação de gelo, há maior concentração de sal. Previsão do tempo. Os dados captados nas estações meteorológicas são reunidos em uma carta de tempo, que é uma espécie de almanaque extenso com diferentes mapas que demonstram os sistemas meteorológicos atuantes na atmosfera. Esse é um dos materiais importantes para que os meteorologistas cheguem à previsão para os próximos dias. Nas estações meteorológicas, há equipamentos que obtêm informações sobre direção e velocidade dos ventos, temperatura, umidade, chuva, evaporação, radiação solar e pressão atmosférica, por exemplo. A previsão do tempo é importante para decidir que roupa usar, levar ou não o guarda-chuva, influência nas navegações em diversos meios de transporte, plantio, colheita, etc. Atividades ao ar livre. Claro que estamos falando também das previsões de grandes catástrofes. Instrumentos meteorológicos. Os dados são conduzidos pela análise de dados atmosféricos coletados por vários instrumentos meteorológicos. Essas estações estão presentes em diferentes pontos de uma cidade. Esses equipamentos podem ser termômetro, mede a temperatura, barômetro, mede a pressão atmosférica, higrômetro, mede a umidade relativa do ar, anemômetro, mede a velocidade do vento, biruta, indica a orientação aproximada do vento, piranômetro, mede a insolação ou intensidade de radiação solar, evaporímetro, mede a evaporação em milímetros, e pluviômetro, mede a quantidade de água da chuva, quantidade geralmente medida em milímetros. Por isso que quando falam na previsão do tempo, eles falam, olha, existe uma previsão de chuva em São Paulo de 40 milímetros. Então, é assim que é usado. Essas estações podem coletar esses dados das seguintes formas: ser automáticas, em que os valores são registrados a cada minuto, convencionais, contam com observações de profissionais, radiosondas ou estações de altitudes, que são transportadas por balões meteorológicos que registram dados obtidos na estratosfera. Com base em todos esses dados, mais imagens de satélites, pode-se fazer uma simulação do comportamento do tempo com dias, semanas e meses de antecedência. Alertas meteorológicos. Os centros meteorológicos emitem alertas de diferentes níveis para auxiliar a população de perigos específicos em alguns locais. Entre as condições alarmantes estão ondas de frio, geadas, granizo, tornados, tempestades de raios, acumulados de chuva, nevoeiro, ondas de calor, secas, incêndios, baixa umidade do ar, etc. Existe um código de cores indicando a gravidade do perigo. Amarelo indica situações menos perigosas, vermelho ou preto indicam situações de grande perigo. Climograma.
O climograma é uma ferramenta clássica de representação de clima que permite uma compreensão mais fácil do perfil climático de determinada região. Através do climograma, pode-se representar graficamente as variações de temperatura e precipitações durante um determinado período de tempo, geralmente um ano. Mudanças climáticas. O termo mudança do clima, mudança climática ou alteração climática refere-se à variação do clima em escala global ou dos climas regionais da Terra ao longo do tempo, afetando o equilíbrio de sistemas e ecossistemas já estabelecidos por muito tempo. Essas variações dizem respeito à mudança de temperatura, precipitações, nebulosidades e outros fenômenos climáticos em relação às medidas históricas. Tais variações podem alterar as características climáticas e provocar mudanças no estado médio da atmosfera. Mudanças climáticas naturais. Embora raros, alguns fenômenos naturais podem impactar o clima e o tempo em diferentes escalas. Vulcanismo é um fenômeno geológico que ocorre do interior da Terra para a superfície, quando há o extravasamento do magma em forma de lava, além de gases e fumaça. O termo vulcanismo é utilizado para designar uma série de fenômenos e elementos vulcânicos quando a pressão é muito forte. Vulcões entram em erupção. Consequências do aquecimento global. É o processo de aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra, causado por emissões de gases que intensificam o efeito estufa, originados de uma série de atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis e mudanças no uso da terra, como o desmatamento. Também são causas de explosão populacional, crescimento econômico e etc. Consequências de tudo isso: afetam os mares elevando os níveis, mudanças nas correntes marinhas e composição química da água, acidificação, dessalinização e desoxigenação. Interferem no ritmo das estações e nos ciclos da água, do carbono e do nitrogênio, degelo das calotas polares. Modificação de ecossistema e redução de água potável, desertificação, enchentes e secas, intensidade de tempestades e ondas de calor e frio. Consequências do derretimento das calotas polares. Aumento do nível dos oceanos, derretimento do gelo ártico, afetaria as correntes marítimas que passam pela região e resfriam as zonas tropicais conforme se movem para o sul. O degelo pode acelerar o aquecimento global, pode ser brando ou não. O gelo, por ser branco, reflete melhor parte da radiação solar que incide sobre ele, reduzindo a temperatura do planeta. Com menos áreas
Com gelo, a terra retém mais energia térmica. Aumento do índice de queimadas e de incêndio. Os incêndios e as queimadas ainda têm o agravante de intensificar o efeito estufa, por liberar o gás carbônico para a atmosfera. Alterações da evaporação e pluviosidade. As alterações climáticas, elas são antrópicas regionais, feita pela ação humana. Desmatamento é atualmente um dos maiores desafios da humanidade, crescente em muitas regiões do planeta. A retirada da cobertura vegetal tem preocupado o mundo todo, também chamado de desflorestamento, consiste na retirada da cobertura vegetal parcial ou total de um determinado lugar. Quando o desmatamento é feito por meio de queimadas, ocorre outro problema. O fogo acaba destruindo também os micro-organismos que realizam a decomposição da matéria orgânica e promovem a reciclagem dos nutrientes necessários às plantas. Por todos esses motivos, as queimadas devem ser evitadas. Consequências do desmatamento: degradação do ambiente, retirada da vegetação, que destrói o habitat de várias espécies, o que pode levá-los à extinção, modificação do clima, erosão, perda da biodiversidade e outros. Tudo isso estamos sentindo e sentimos a cada ano essas situações todas, essas alterações têm sido cada vez mais intensificadas.